Olá, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de ciências de hoje nós vamos dar início a um assunto muito importante que é o sistema nervoso. E vamos também falar de uma célula muito especial que são os neurônios. Você já se percebeu com o coração acelerado quando você espera ansiosamente o início de algum evento ou espera uma pessoa? Ou também já se surpreendeu com a velocidade com que você toma alguma decisão na prática de um esporte, ou que você puxa a sua mão que se aproxima de uma superfície quente antes mesmo de se queimar? Então, para que todas as partes do nosso organismo atuem de forma conjunta, é necessária a atuação de sistemas de coordenação, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Agora vamos pensar quais são os sistemas envolvidos para realizar uma simples tarefa, como atravessar a rua. Então, olhamos de um lado para o outro para ver a aproximação de carros, ouvimos o som, se existe ou não essa aproximação, calculamos a velocidade com que vamos movimentar as nossas pernas, se rápido ou devagar, para dar tempo de atravessar a rua. Também mantemos o equilíbrio do nosso corpo. Além disso, fazemos cálculos de profundidade para descer um degrau ou subir um degrau. Enfim, são várias partes do nosso corpo envolvidas nessa simples tarefa, a de atravessar a rua. Os órgãos dos sentidos levam as informações do ambiente externo até o sistema nervoso, que as interpreta e comanda uma resposta em uma velocidade impressionante. Mas não é apenas nessas situações que o sistema nervoso funciona. Ele coordena todas as atividades do organismo, como os batimentos cardíacos, a respiração, a digestão, entre outros, o tempo todo. Podemos perceber o ambiente vendo, ouvindo, cheirando, apalpando, sentindo sabores. Recebemos informações sobre o meio que nos cerca através dos 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato e gustação. No nosso cérebro, as interpretamos, seja como sinais de perigo, sensações agradáveis ou desagradáveis. Depois dessa interpretação, respondemos aos estímulos do ambiente interagindo com ele. Os sentidos fazem parte do sistema sensorial, responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que, por sua vez, analisa e processa a informação recebida. Aqui na imagem ao lado, nós temos as áreas do cérebro onde se concentra esses 5 sentidos, que são o tato, o olfato, a audição, a gustação e a visão. Vamos falar um pouquinho dos 5 sentidos. Então, a visão, o órgão responsável pela visão são os olhos. Então, nos olhos, nós temos aí sistema de informação, que são os nervos, né, os neurônios, que mandam informação do meio ambiente para uma certa área do cérebro, onde ocorre a interpretação, e depois dessa interpretação, ele nos envia uma resposta, onde nós vemos uma imagem. Então, através dos olhos, nós podemos visualizar, né, os ambientes, as cores, as pessoas, os objetos, entre outras coisas que a visão nos permite. Aqui nós temos o olfato, então o órgão responsável é o nariz. Então, no nariz nós temos sensores de olfato que se ligam diretamente ao cérebro, onde ocorre o mesmo sistema de interpretação. Existe um caminho que leva essa informação ao cérebro e outro que traz a resposta, e aí nós sentimos o cheiro. O cheiro é muito importante, né? Ele nos permite o contato com o meio ambiente, essa interação, assim como todos os sentidos que nós temos. O paladar, o órgão responsável é a língua. Então, na língua existem sensores, né, de percepção de sabor, que são as papilas gustativas. Elas enviam a mensagem para o cérebro, que vai interpretar e mandar uma resposta. Aí percebemos o sabor do alimento.
Lembrando que o sabor do alimento também está relacionado com o olfato, com o cheiro. Tanto que quando o nariz da gente está entupido, nós não percebemos muito bem o sabor do alimento. A audição. O órgão responsável são os ouvidos. Então, no ouvido existe uma grande estrutura, capaz aí de receber, as ondas sonoras. Essas ondas são transmitidas para o cérebro, que as interpreta e responde, com uma resposta que a gente identifica os sons, consegue até identificar o som grave, do agudo, entre outras coisas. Aqui nós temos o tato, onde o órgão responsável é a pele. Então, é o maior órgão do corpo humano. A pele, por toda a sua extensão, existem sensores de temperatura, de pressão, de dor também, E em certas áreas do nosso corpo, essa percepção é mais sensível, como o toque dos dedos, das mãos, o rosto. Então, tem áreas com mais sensores do que outras. Para que todas as partes do organismo possam atuar em conjunto, é necessária a atuação de sistemas de coordenação. Essa coordenação é feita pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Os órgãos dos sentidos, assim como os outros sistemas do nosso corpo, eles transmitem as informações que eles recebem através de uma célula muito especial chamada de neurônios. Vamos ver agora como é a sua estrutura. Aqui nós temos uma imagem de como é a célula do neurônio. Então, o neurônio ele é formado por um núcleo e um corpo celular. Nas extremidades do corpo celular, nós temos os dendritos, que são ramificações. Então, o corpo celular tem um formato de uma estrelinha. Então, em todas as pontinhas, nós temos as ramificações que irão se ligar a outros neurônios. O neurônio ele também possui uma cauda. Essa cauda se chama axônio. E no final do axônio, nós temos aí ramificações dele que vão se ligar a outros neurônios. Os neurônios são especializados na condução de impulsos nervosos. O impulso nervoso é uma mistura de fenômenos químicos e elétricos que envolve alguns sais, que entram e saem através das membranas do neurônio, graças a uma propriedade chamada de excitabilidade. Praticamente todas as células têm essa propriedade, mas algumas, como os neurônios e as células musculares, especializaram-se em reagir e responder mais rapidamente a tais estímulos. A estrutura de um neurônio possibilita a transmissão desses impulsos nervosos. Apresenta expansões ramificadas nas extremidades, os axônios e os dendritos, e o núcleo que se encontra no corpo celular. Compreender a estrutura de um neurônio é muito importante para entender melhor o funcionamento do sistema nervoso. O corpo celular é a região mais alargada onde se encontra o núcleo e a maioria das organelas citoplasmáticas dessa célula. Os filamentos que aparecem mais curtos na ilustração são os dendritos. Geralmente são numerosos e muito ramificados, e nem sempre são curtos. Existem neurônios com dendritos mais longos, e é através desses prolongamentos que as células nervosas recebem e propagam os estímulos. O prolongamento único e comprido na ilustração é o axônio, que se ramifica apenas na ponta, e é através dele que a célula nervosa envia os impulsos a outras células. Ou seja, não é o comprimento desses filamentos que os define, mas sim o sentido do impulso nervoso. Chega através dos dendritos, que fica ali no corpo celular, e vai em direção ao axônio da mesma célula. Os neurônios, eles atuam sempre em conjunto, comunicando-se uns com os outros. Um axônio pode fazer a ligação com vários dendritos. Então, olha aqui na imagem, a ligação entre os vários neurônios, onde um
se liga ao outro. Os neurônios são formados durante o desenvolvimento do feto. Uma vez formados, eles não mais se dividem, ou seja, não há reposição dessas células. Nascemos com cerca de 100 bilhões de neurônios e perdemos em torno de 500 por hora. Mas não entre em pânico, temos neurônios de sobra. E mais, sabe-se que as atividades que desafiam o cérebro, como ler e estudar, diminuem o ritmo de perda, além de estimular a ramificação dos dendritos. Por outro lado, o estresse e o uso de drogas, como o álcool, por exemplo, aumentam essa taxa de destruição. Durante muito tempo, acreditou-se que, uma vez formados, os neurônios não mais se dividiam e, portanto, não seriam repostos se fossem destruídos por qualquer motivo. No entanto, seus prolongamentos poderiam ser regenerados dependendo do local da lesão e desde que o corpo celular não tivesse sido destruído. Recentemente, pesquisas têm sugerido que algumas regiões do cérebro apresentam neurônios novos, o que indicaria que pode haver multiplicação dessas células. Esses estudos representam uma esperança para pessoas que tiveram neurônios destruídos por doenças neurodegenerativas, por exemplo, e perderam certas funções neurológicas. Como os neurônios se comunicam? Existe uma conexão entre dois neurônios e ela acontece entre os terminais dos axônios de um neurônio e os dendritos do outro, um arranjo que recebe o nome de sinapse. Então, como vocês podem ver aqui na imagem do neurônio ao lado, na pontinha do axônio, ele vai se ligar ao dendrito, né, que está no corpo celular do outro neurônio. E assim ocorre a transmissão de um neurônio para o outro. Como os neurônios se comunicam? Então, olhando atentamente a sinapse da figura ao lado, pode-se perceber que o axônio e o dendrito eles não se tocam. No minúsculo espaço entre eles, chamado de fenda ou espaço sináptico, serão lançadas algumas moléculas ou mediadores químicos ou neurotransmissores. Quando o impulso nervoso vem através do axônio e chega à extremidade deste, ocorre a liberação dos neurotransmissores, que vão desencadear o impulso nervoso na membrana do dendrito do próximo neurônio, conduzindo-o em direção ao corpo celular, e daí para o axônio dessa célula e assim por diante. Então, essa informação ela vai passando, né, de um neurônio para o outro através aí dos neurotransmissores. Aqui nessa imagem, nós temos em destaque essa fenda sináptica, o encontro aí do axônio com o dendrito, onde são lançados as substâncias que são os neurotransmissores. O impulso nervoso. A natureza do impulso nervoso é muito interessante. Trata-se da entrada e saída de alguns sais através da membrana do neurônio, causando pequenas diferenças de potencial, voltagem, de ordem de milivolts. Quando se fala em sais, logo vem à mente o sal de cozinha. Mais do que isso, o sal é um grupo de substâncias químicas com características em comum. Uma dessas características é a solubilidade. A maioria dos sais é solúvel em água. E em meio aquoso, os sais eles separam-se em átomos portadores de cargas elétricas, os íons. E no impulso elétrico, os íons mais importantes são os cátions sódio, que é o Na1, e o potássio, que é o K1. Os neurônios eles costumam ser classificados em 3 tipos, segundo suas atividades. Neurônios sensoriais ou sensitivos, que transmitem os impulsos nervosos de receptores sensoriais, como as terminações da pele ou dos outros órgãos do sentido, em direção a outros neurônios. Neurônios de associação ou interneurônios,
Eles recebem um impulso nervoso de um neurônio sensorial e o transmitem ao próximo neurônio. Neurônios motores ou efetores transmitem o impulso elétrico às células que realizarão a resposta motora, como os músculos, contração tanto da musculatura lisa quanto da musculatura esquelética, ou as glândulas, que produzem a secreção de produtos como a saliva ou o suor. Uma rede de fio, os nervos. Então, aqui a gente faz uma analogia, né, entre os nervos formados pelos neurônios e os cabos elétricos de uma residência, por exemplo. Os prolongamentos dos neurônios se organizam a centenas em feixes, chamados de nervos, que lembram o mesmo arranjo observado no conduíte. Os prolongamentos no interior dos nervos podem ser axônios, dendritos ou ambos, e estão organizados em feixes. Os nervos podem conter feixes apenas de prolongamentos de neurônios motores ou de neurônios sensoriais ou ainda serem mistos. Os corpos celulares dos neurônios não fazem parte do nervo, estando localizados na parte central do sistema nervoso ou em gânglios, como na figura a seguir. A nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui. Nessa aula nós vimos como o nosso corpo interage, com o meio externo através dessa transmissão de informações para o sistema nervoso. Vimos também a estrutura da célula nervosa e na próxima aula daremos sequência a esse assunto. Bons estudos para vocês, muito obrigada e até a nossa próxima aula.